Fala, torcedor apaixonado pelo nosso tricolor carioca. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Rogério Ceni não economizou palavras e soltou uma declaração que rapidamente incendiou os bastidores do futebol brasileiro. Ao afirmar que vencer o Fluminense seria uma vitória fácil, o treinador acendeu o estupim de uma rivalidade que já vinha carregada de tensão. A frase caiu como uma bomba no ambiente tricolor e reverberou não apenas nas arquibancadas, mas também no vestiário do Clube das Laranjeiras, que agora se vê diante de um desafio ainda maior: provar dentro de campo que as palavras do adversário não passam de provocação vazia. O contexto de 2025 torna esse embate ainda mais especial, já que o Fluminense segue lutando em várias frentes e a declaração de Ceni adiciona um combustível inesperado à temporada. O Fluminense, comandado por Renato Gaúcho, é um time que carrega a tradição, talento e a paixão de uma torcida que aprendeu a se acostumar com batalhas épicas. Apesar de altos e baixos nas últimas rodadas, a equipe segue viva nas principais competições do calendário. No Brasileirão, ocupa uma posição intermediária, brigando ponto a ponto para encostar no grupo da frente. Já na Copa Libertadores, o tricolor mantém suas chances em aberto, com uma campanha que oscila entre jogos de brilho intenso e momentos de irregularidade. Esse cenário instável torna a fala de Rogério Ceni ainda mais perigosa, pois menosprezar um clube da grandeza do Fluminense pode ser o combustível que faltava para um time entrar em campo com sangue nos olhos. A provocação não ficou restrita às páginas esportivas. Ela se espalhou como pólvora nas redes sociais. Torcedores do Fluminense reagiram imediatamente, transformando a declaração em motivo de indignação e, ao mesmo tempo, em uma espécie de mantra de motivação. Vitória fácil? Vamos ver dentro de campo, escreveram centenas de tricolores em comentários inflamados. Do outro lado, os adeptos do time de Ceni se mostraram confiantes, enxergando nas palavras do treinador uma demonstração de autoconfiança que poderia se refletir em campo. A atmosfera, portanto, está carregada, como se o próximo confronto fosse muito mais do que 3 pontos, será uma batalha de orgulho, reputação e honra. Nos corredores das Laranjeiras, Renato Gaúcho adotou um tom irônico, mas firme, ao responder às palavras do rival. Conhecido por sua habilidade em motivar jogadores, ele usou a declaração como exemplo do que não se deve aceitar no futebol. Respeito é a base do jogo. Se pensam que será fácil, que venham prontos para a realidade, disse o treinador, deixando claro que sua equipe entrará em campo para mostrar personalidade. Renato sabe que, além da tática, a parte psicológica será determinante para transformar a raiva em energia positiva. Jogadores como André, Ganso e Cano foram destacados pelo comandante como líderes naturais nesse processo de reação. O momento da equipe dentro do Brasileirão não é dos mais confortáveis, mas também não é desesperador. O Fluminense ainda tem margem para crescer na tabela e, com vitórias importantes, pode encostar novamente nos primeiros colocados. Essa perspectiva torna o jogo contra o time de Ceni crucial, não apenas pela rivalidade criada pelas palavras, mas também pela necessidade de pontuar em uma fase decisiva do campeonato. Cada rodada conta e, em um torneio de pontos corridos, qualquer tropeço pode custar caro no futuro. Já no âmbito internacional, a Libertadores se apresenta como uma chance de ouro para o Fluminense apagar algumas oscilações e reafirmar sua identidade. A equipe vem encarando grupos desafiadores, mesmo com algumas dificuldades, continua entre os favoritos para avançar. A experiência adquirida em campanhas recentes serve de alicerce, e é justamente essa bagagem que Renato Gaúcho pretende usar para neutralizar o peso da fala de Rogério Ceni. Afinal, em competições continentais, o Fluminense já provou que é capaz de se reinventar quando poucos acreditam. Os bastidores também revelam um elenco ciente da importância de transformar indignação em desempenho. Jogadores conversam entre si sobre a necessidade de não deixar as palavras virarem distração, mas sim motivação. Cano, por exemplo, foi um dos primeiros a se manifestar, destacando que o futebol se decide dentro das 4 linhas e que o Fluminense tem elenco suficiente para competir de igual para igual com qualquer rival. A presença de líderes como Felipe Melo, que conhece bem o peso de jogos de rivalidade, também se mostra essencial para blindar o grupo diante da pressão externa. Torcedores e imprensa resgatam exemplos históricos de quando o Fluminense foi desacreditado e, mesmo assim, conseguiu triunfos inesquecíveis.
De 1995 a 2022, não faltam casos em que o tricolor das Laranjeiras superou o favoritismo adversário. Esse histórico de superação reforça a aura de desconfiança em torno da fala de Ceni. Seria ele realmente prudente ao desdenhar de um clube que tantas vezes se reinventou em momentos críticos? Para muitos, trata-se de uma jogada arriscada que pode transformar-se em um tiro no pé. A atmosfera no Maracanã promete ser um espetáculo à parte. A torcida tricolor já prepara um ambiente hostil para o adversário, com cânticos, faixas e mosaicos que reforçam a mensagem de resistência. Cada lance será acompanhado de gritos e vaias que tentarão empurrar o time da casa para um desempenho acima da média. O Maracanã, palco de tantas glórias do Fluminense, mais uma vez será chamado a exercer seu papel de 12º jogador. E, diante de uma provocação tão explícita, é de se esperar que a torcida transforme o estádio em um verdadeiro caldeirão. Enquanto isso, Rogério Ceni se mantém firme em suas convicções, mesmo sabendo que suas palavras podem ter inflado a motivação adversária. Para ele, a confiança no trabalho desenvolvido justifica o tom da declaração. O treinador acredita no entrosamento de seu elenco e no momento favorável que atravessam. Porém, o risco de uma derrota após uma frase tão contundente é enorme. Caso não confirme dentro de campo o que disse fora dele, Ceni poderá enfrentar críticas ferozes da imprensa e até da própria torcida, que pode interpretar a postura como excesso de soberba. A mídia esportiva, por sua vez, aproveitou o episódio para amplificar a rivalidade. Programas de debate, rádios e portais esportivos transformaram a fala de Ceni em pauta central da semana. Alguns comentaristas consideraram a declaração um erro estratégico, já que poderia servir de combustível para o adversário. Outros enxergaram como um gesto de confiança, típico de treinadores que acreditam no potencial de seus comandados. O fato é que, gostando ou não, Rogério conseguiu monopolizar as atenções e transformar o jogo em um dos mais aguardados da rodada. Dentro de campo, o Fluminense terá de lidar com a responsabilidade de mostrar a força que sua torcida espera. Renato Gaúcho trabalha nos treinos para ajustar detalhes de marcação, intensidade na transição e maior objetividade no ataque. O treinador aposta em uma linha ofensiva que mistura juventude e experiência, dando protagonismo a jogadores que sabem decidir em momentos grandes. Essa preparação detalhada contrasta com a confiança quase desmedida do adversário, criando um enredo que só aumenta a expectativa. As arquibancadas já vendem ingressos em ritmo acelerado, com setores praticamente esgotados. A expectativa é de casa cheia, algo que por si só já pressiona o adversário. A torcida tricolor entende a dimensão do momento e quer ser parte da resposta em campo. Para muitos, não se trata apenas de mais uma partida, mas de uma oportunidade de reafirmar a grandeza do Fluminense diante de quem ousou menosprezá-lo. Essa energia vinda das arquibancadas promete contagiar os jogadores e transformar cada disputa de bola em um grito de guerra. O clima que antecede o confronto, portanto, vai muito além das 4 linhas. É uma batalha psicológica, uma guerra de narrativas e um teste de caráter para ambos os lados. O Fluminense, marcado por sua tradição de resistência, terá a chance de mostrar que menosprezo se paga caro. Rogério Ceni, por sua vez, terá que sustentar dentro de campo as palavras que lançou fora dele. E, como sempre, será o apito inicial que definirá quem de fato transformará discurso em resultado. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O apito inicial trouxe consigo a tensão acumulada durante toda a semana. Cada toque na bola era acompanhado por gritos das arquibancadas, cada dividida se tornava uma batalha à parte. O Fluminense entrou em campo mordido, inflamado pela provocação de Rogério Ceni, e demonstrou desde os primeiros minutos que não deixaria barato. A intensidade era visível, com marcação alta e uma disposição coletiva que fazia o adversário se sentir sufocado. Renato Gaúcho armou sua equipe para não apenas competir, mas dominar psicologicamente um duelo que já começava com ares de revanche. O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio, mas com um detalhe fundamental: a entrega tricolor era superior. Cano se movimentava incessantemente, buscando espaços e forçando a defesa adversária a trabalhar dobrado. Ganso, com sua visão de jogo privilegiada, ditava o ritmo do meio-campo,
encontrando brechas e lançando companheiros em profundidade. André, por sua vez, era um leão na marcação, não dando sossego para quem tentava avançar pelo setor central. O Fluminense se apresentava como um time consciente da responsabilidade e pronto para fazer valer o peso da camisa. Rogério Ceni, à beira do gramado, já demonstrava impaciência. A facilidade prometida não se concretizava e, a cada investida tricolor, seu semblante revelava preocupação. Do outro lado, Renato Gaúcho mantinha a calma, observando com um sorriso discreto enquanto sua equipe desmontava a confiança exagerada do rival. A torcida, que lotava o Maracanã, percebia o momento e empurrava o time com cânticos ensurdecedores, transformando a atmosfera em uma experiência intimidadora para os visitantes. Aos 35 minutos, a tensão explodiu em euforia. Após uma triangulação rápida pela esquerda, Keno cruzou o rasteiro e Cano apareceu no lugar certo, na hora certa, para empurrar a bola para as redes. O estádio veio abaixo. O gol não era apenas a abertura do placar, era a resposta simbólica às palavras de Rogério Ceni. A comemoração inflamou ainda mais os jogadores do Fluminense, que corriam em direção à torcida como se tivessem vencido uma final. O recado estava dado, não existe vitória fácil contra o tricolor das Laranjeiras. O segundo tempo começou com o time adversário tentando reagir, mas esbarrava na organização defensiva tricolor. Felipe Melo, com toda a sua experiência, comandava a retaguarda e mantinha a linha firme contra as investidas. Samuel Xavier e Marcelo se revezavam entre apoiar o ataque e recompor rapidamente, mantendo o equilíbrio da equipe. A cada interceptação, a cada carrinho certeiro, a torcida vibrava como se fosse um gol, reconhecendo o espírito de luta que a declaração de Rogério havia despertado. O Fluminense, no entanto, não se acomodou. Renato Gaúcho pediu intensidade e o time respondeu. Aos 20 minutos da etapa final, em jogada ensaiada de escanteio, Martinelli apareceu livre na entrada da área e acertou um chute de rara felicidade, ampliando o placar. O segundo gol jogava por terra qualquer ideia de facilidade. O adversário, atônito, via-se diante de um cenário completamente oposto ao prometido por seu comandante. A confiança inicial dava lugar ao desespero, enquanto o tricolor confirmava a superioridade dentro de campo. Rogério Ceni não escondia o incômodo. Seus gestos eram de cobrança, mas a falta de respostas em campo aumentava a pressão sobre seus jogadores. Do outro lado, Renato sorria e conversava com sua comissão técnica, ciente de que a vitória se transformava em uma vitória moral ainda maior. O discurso do rival havia se tornado o combustível ideal para um time que precisava mostrar força e, principalmente, respeito pela própria história. O terceiro gol veio como coroação. Em contra-ataque fulminante, Arias disparou pela direita, deixou a marcação para trás e cruzou na medida para Cano, que novamente balançou as redes. O estádio explodiu em festa, com a torcida entoando cânticos que ironizavam a promessa de vitória fácil. Era a consagração de uma atuação perfeita, que não apenas rendia 3 pontos no Brasileirão, mas marcava o orgulho de um clube que se recusa a ser subestimado. Ao apito final, a cena era clara, jogadores do Fluminense comemorando como guerreiros que venceram muito mais do que um jogo. O discurso de Rogério havia sido desmontado em 90 minutos de entrega, estratégia e talento. A torcida, em êxtase, reconhecia a grandeza do momento, transformando o Maracanã em um mar de vozes que ecoavam em uníssono. Aqui não tem vitória fácil, gritavam os tricolores, deixando para o rival a dura lição de que no futebol a arrogância custa caro. Renato Gaúcho, em entrevista pós-jogo, não deixou passar a oportunidade de dar sua própria resposta. No futebol, respeito é tudo. Hoje mostramos que dentro de campo não existe facilidade. Quem acha o contrário, acaba aprendendo da pior forma, afirmou o treinador, em tom direto, mas sem perder o bom humor que lhe é característico. A vitória reforçava não apenas a posição do Fluminense na tabela, mas também sua moral para o restante da temporada. O impacto da partida ultrapassou os limites do campo. A imprensa destacou o contraste entre a declaração de Rogério e a realidade mostrada pelo Fluminense. Para muitos comentaristas, a lição estava clara: nunca se deve menosprezar um adversário, principalmente quando esse adversário é um clube acostumado a se superar em momentos críticos.
O episódio também fortaleceu ainda mais a relação entre torcida e elenco, criando um elo de confiança que será fundamental para os desafios que ainda virão em 2025. Os jogadores, por sua vez, deixaram o gramado conscientes da importância da resposta dada. Cano, eleito o melhor em campo, destacou o espírito coletivo como chave para a vitória. Jogamos juntos, com garra, e mostramos que aqui ninguém entra pensando que será fácil, disse o artilheiro, resumindo o sentimento de todo o grupo. A declaração de Ceni, que poderia ter intimidado, acabou servindo como motivação extra para cada atleta tricolor. O episódio ficará registrado na memória do torcedor como uma das grandes noites do Fluminense no Maracanã. Mais do que uma simples vitória, foi a reafirmação de um clube que carrega em sua essência a capacidade de renascer diante da adversidade. A arrogância do rival serviu como faísca, mas foi a paixão, o talento e a união que transformaram o jogo em espetáculo. No fim, o recado ficou claro: contra o Fluminense, nunca haverá vitória fácil. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.